Você sabe a diferença entre capacidade de fato e capacidade de direito? Esse é um tema super importante do direito civil e eu venho aqui compartilhar com você um pouquinho sobre essas diferenças que são muito úteis para o nosso dia a dia. Se você não me conhece, eu sou Manassés Lopes, sou advogado, sou professor universitário e eu trabalho aqui no Instagram compartilhando um pouco de conhecimento jurídico relativo ao direito civil. Direito civil é uma área do direito privado que trata, né, das pessoas, dos negócios e tudo mais. E por que eu faço isso aqui nesse canal? Porque, como eu sou um advogado empresarial, muitas pessoas têm dúvidas em relação ao direito civil e como o direito civil se aplica no dia a dia delas, especialmente empresários. Então, a ideia é poder trazer esse conteúdo numa linguagem fácil, numa linguagem acessível, para que a gente possa pensar na solução de problemas jurídicos. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. O que acontece? Quando o Código Civil ele vai regular a vida das pessoas, ele sempre pensa na pessoa natural, que a gente, no nosso dia a dia, chama de pessoa física. Veja, e aí ele precisa deixar muito claro que essa pessoa natural, ela começa a viver, né? E ela vive a partir do momento que ela nasce e ela respira. O código protege o bebê que está na barriga da mãe. Esse bebê, inclusive, é chamado de nascituro, mas a pessoa só vai ser pessoa a partir do momento que nascer, e nascer com vida. Respirou. E aí, no momento que a pessoa respira, ela adquire capacidade civil. E ela adquire, com, né, além disso, a personalidade jurídica. O que é essa personalidade jurídica? É a possibilidade dessa pessoa ter direitos e obrigações. Por exemplo, uma pessoa, uma criança de 6 meses, pode ser dona de uma fazenda? Claro que pode, porque ela já tem capacidade para receber bens, ter direitos e obrigações. Mas é bem verdade que essa criança deve ser representada pelos seus pais. Olha que interessante. Então, veja, aí o código foi lá, o Código Civil, e organizou pessoas que são absolutamente incapazes e pessoas que são relativamente incapazes. Hoje, no Código Civil de 2002, os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. É possível que isso mude um dia? É possível, mas hoje os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. E os relativamente incapazes, aí é que a gente tem um rol um pouquinho maior. A gente tem o maior de 16 e menor de 18, os viciados em tóxicos, os ébrios que bebem, né, os ébrios habituais, os pródigos e aqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir, não podem manifestar a sua vontade. E aqui fica a pergunta: essas pessoas que são relativamente incapazes têm capacidade de direito, de ter direitos? Sim, todo mundo tem. Toda pessoa tem capacidade de direito. Olha que interessante, que é a capacidade para receber direitos e obrigações. O problema é que nem todo mundo tem capacidade de fato, que é a capacidade para exercer os seus direitos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma criança de 12 anos pode comprar um apartamento? Não. Ela pode ser dona, mas ela sozinha não pode comprar. Ela precisa de representação. Uma pessoa que está interditada, ela tem capacidade de direito? Sim, ela pode comprar, vender, ela pode exercer todos os atos da vida civil. Sozinha? Não, mediante representação, porque nesse caso ela tem capacidade de direito, ou seja, capacidade de ter direitos, mas não tem capacidade para exercer os seus direitos sozinha. Precisa de representação. Então, essa distinção é extremamente importante, por exemplo, quando a gente pensa em contratos empresariais. Ah, eu quero comprar para o meu filho, por exemplo, uma casa. Em vez de eu comprar no meu nome, eu já quero deixar aqui o patrimônio do meu filho organizado, eu quero dar uma casa para ele. Quem vai comprar? Vai ser seu filho. Isso aí.
representado por você. Olha que interessante. Tudo isso, meus amigos, são maneiras de a gente cuidar do negócio jurídico que a gente vai fazer na hora de celebrar um contrato, celebrar um financiamento, a hora que a gente for organizar os nossos patrimônios, para quê? Para que não tenha problema de nulidade depois. Porque hoje um contrato feito por um absolutamente incapaz sozinho, esse contrato é nulo. Inclusive, eu tenho um caso de um processo judicial que está sob júdice justamente sobre isso. Vender um apartamento de quem não podia vender, porque tinha uma situação de interdição, a pessoa estava interditada. E aí o filho foi meio irresponsável, e aí vendeu para um terceiro, que o terceiro vendeu para outra pessoa, e enfim, o rolo terminou na justiça e agora eles não querem vender. Então veja, olha que interessante. Se o corretor imobiliário tivesse diligência para poder saber dessas questões jurídicas e os filhos que tinham pedido autorização judicial soubessem das consequências, esse problema jamais teria acontecido. Então, por isso que é importante essas aulas de direito civil, para a gente conhecer alguns conceitos fundamentais, especialmente para nós que trabalhamos aqui no contencioso, né? A gente trabalha com processos judiciais que são processos conflituosos. Beleza, meus queridos. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder para você. E se você tiver algum tema que você queira estudar de direito civil, também deixa aqui nos comentários que eu vou ter uma alegria de parar, gravar um vídeo para você e a gente vai trocando ideias. Grande abraço, bons estudos para vocês e a gente se vê num próximo vídeo.